guerra comercial entre Estados Unidos e China com força total, com o governo americano taxando aí a China em 104% e a China revidando. O clima esquentou bastante, teve muita oscilação, muita volatilidade aí nas bolsas do mundo inteiro. E com isso, nesse cenário, o que acontece? Começam a aparecer as oportunidades. Então fica aqui comigo que eu vou te explicar primeiro, o que está acontecendo pelo mundo com essa guerra tarifária entre China e os Estados Unidos. Segundo, o que isso causa nas bolsas do mundo inteiro, inclusive na brasileira. E terceiro, eu vou te contar como eu estou investindo, o que eu estou fazendo para aproveitar essas oportunidades, esse momento de incerteza do mercado. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder nada. E o que está acontecendo agora? O que a gente está acompanhando aí pelos jornais? O Trump anunciou esse último tarifaço sobre os produtos chineses, produtos de tecnologia, carros elétricos, aço, tudo com imposto mais alto para proteger a indústria americana, segundo Trump. E a China não ficou inerte, a China respondeu à altura, tarifando os produtos agrícolas, já que a base rural americana apoia o Trump, boicotando também as empresas americanas que atuam lá na China, como Apple, Tesla, Microsoft. E além disso, a China ameaça desvalorizar a própria moeda, o yuan. Para quê? Para baratear as exportações, compensando os impactos das tarifas impostas aí pelo governo de Donald Trump. Mas quais são as consequências que essa guerra comercial traz de fato? E a principal consequência é a incerteza que gera nos mercados globais. As bolsas do mundo inteiro a gente pode perceber que entraram em pânico e desabaram. Existe um indicador que mede o medo das pessoas, que é o VIX. E o VIX foi lá para cima. E quando isso acontece, todo mundo começa a sair dos investimentos de maior risco e vão buscar proteção nos investimentos mais seguros, como renda fixa, por exemplo. E só esse movimento que o capital faz, que é sair daqui e vir para cá, é o suficiente para derrubar as bolsas. Mas e aqui no Brasil? Qual é o reflexo disso aqui no Brasil? A volatilidade aumenta aqui também. O mercado precifica o medo antecipadamente, antes do impacto chegar. Então, com o mercado assustado do jeito que está, as ações caem. A gente viu isso essa semana. Muitas empresas não têm uma relação direta com a China e os Estados Unidos, mas elas sofrem também em função dessa venda generalizada, da galera tudo saindo da bolsa para buscar investimento mais seguro. E são nesses momentos, meu amigo, que o investidor de verdade vê a oportunidade disfarçada de crise. Quando as boas empresas ficam baratas por causa do pânico, e não por causa dos fundamentos, por causa desse pânico, você tem a chance de comprar com desconto. Olha, eu vou te falar, isso acontece muito no mercado. Você analisa ali os fundamentos da empresa e você vê que nada mudou. Está tudo no lugar. Receita e lucro líquido crescendo, endividamento controlado, o ROI nos mesmos patamares anteriores, dando um bom retorno em cima do patrimônio líquido, dividendo mantido, mas aí a cotação cai. Você vê a cotação cair 3%, 5%, às vezes 10% e unicamente por causa do fluxo de venda. Então, quando isso acontecer, é promoção pura. Você tem que aproveitar esses momentos e ir comprando. E o que você tem que entender é que a crise derruba o preço de tudo. Até das boas empresas, até das empresas lucrativas e sólidas, elas caem também. Então, o que eu vou fazer nesse cenário? Eu, como sou investidor de longo prazo, eu vou aproveitar a crise dessas boas ações, dessas lucrativas e sólidas aí. Mas quais são essas ações? Tem coelho para tirar da cartola nesse momento de crise? Tem um caminho diferente que eu posso fazer num momento como esse para ter um lucro exponencial depois? E não tem. Eu vou seguir comprando as empresas que eu já tenho. E por quê? Porque as empresas que eu já tenho já são as melhores do mercado. Já passou pelo meu filtro. Eu fiz aquele filtro rigoroso que eu já ensinei a vocês aqui no canal como que faz para chegar nas melhores de cada setor. Aquelas lucrativas e sólidas que são líderes dos seus segmentos, pagam bons dividendos. Então eu já estou nessas melhores empresas e é nelas que eu vou, porque essas empresas que eu tenho são as melhores para o meu objetivo, que é viver de renda. Por isso que eu coloquei elas na minha carteira. E por estarem na minha carteira há muito tempo, eu conheço muito bem o movimento dessas empresas. Porque as nossas a gente acompanha muito mais, obviamente. Então eu sei por onde que o preço dela costuma flutuar, sei o rendimento que ela traz. E inclusive a gente ganha uma percepção de como essa empresa se comporta nas crises. Então, essas empresas que estão encaixadinhas com o meu objetivo, é essas que eu vou torcer para cair. E quanto mais cair, melhor. Se a crise se intensificar e as ações caírem muito, se for aquele desconto muito grande, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma parte da minha reserva de oportunidade, que é 25% do meu patrimônio que eu deixo lá em renda fixa. Eu deixo lá naquele CDB de liquidez diária. E aí eu vou comprar um pouco mais forte. Porque assim eu aproveito a oportunidade de comprar empresa muito boa, barata. E depois que a crise passar, eu rebalanceio minha carteira e vou ter um lucro muito expressivo se isso acontecer. Porque toda crise é cíclica.
É uma gestação, todas as crises foram assim. Elas vêm, se instalam, causam aquele pânico no mercado, ficam por um período e depois passam e tudo retoma. Eu costumo estudar bastante as crises, o movimento que as bolsas fazem durante as crises e depois esse movimento de retomada. E eu digo para vocês que isso aconteceu no Plano Collor em 90 aqui no Brasil, onde a bolsa chegou a cair cerca de 62%. O mesmo aconteceu com a crise da Ásia e da Rússia em 97 e 98. Nesse período, para você ter uma ideia, o Ibovespa despencou mais de 44%. Depois, aqui no Brasil, nós tivemos a crise do governo Lula em 2002, quando ele ganhou as eleições. O mercado reagiu com muita desconfiança, achando que o governo ia romper tudo quanto era contrato, estatizar as empresas. Enfim, o dólar explodiu e a bolsa brasileira chegou a cair, para você ter uma ideia, mais de 40%. Só em função dessa desconfiança. Depois a gente teve a crise, que foi a crise do subprime em 2008, com a quebra lá do banco Lehman Brothers e o colapso financeiro global. E essa, para você ter uma ideia, foi a maior crise global desde aquela grande crise de 1929. E aqui o Ibovespa caiu 42% em 2008. E depois disso a gente teve a nossa, né? A gente é Brasil. A gente viveu aquela crise política da Dilma em 2015, 2016, onde o Brasil entrou numa recessão e o Ibovespa nessa época caiu quase 40%. Nessa ocasião aí as empresas estatais despencaram até mais do que isso. E depois a gente ainda teve uma outra grande crise, que foi a pandemia que a gente viveu agora em 2020. Com o nosso Ibovespa aqui caindo mais do que 45%. E eu trouxe essas crises aqui para te mostrar o que elas têm em comum. Você sabe o que as crises têm em comum? Quedas violentas no curto prazo, seguidas de recuperações fortes depois. Ou seja, meu amigo, as crises são oportunidades históricas de compra para quem investe para longo prazo. E é por isso que é tão importante você ter sua reserva de oportunidade. Você não pode abrir mão disso. Porque quando isso acontece, você tem capital, você tem grana para comprar. Porque se você tiver com 100% do seu patrimônio já alocado nos ativos, sem caixa nenhum, você vai ver essa grande oportunidade passar na frente dos seus olhos e não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir aproveitar. E eu sempre prego aqui que na bolsa não tem milagre, não tem segredo e você não fica rico rápido não. Tem que suar muito, tem que se dedicar muito para atingir esse patamar lá na frente. Mas, se tem um momento em que você consegue multiplicar o seu patrimônio mais rápido, são nesses momentos de crise. Mas e esse momento agora aqui que a gente está vivendo? A gente está numa recessão? Não, nós não estamos numa recessão. O que a gente tem hoje é sim uma tensão econômica muito forte, com esse tarifaço doido aí do Trump. Toma 10 para você, é 15, 10 é o mínimo, né? 15 para outro país, 34 lá para a China, depois retaxou. Enfim, isso gerou sim uma tensão econômica muito forte e o mundo inteiro está apreensivo. Tá todo mundo esperando os próximos capítulos dessa novela. Ninguém sabe o que vai acontecer. Isso pode se agravar ou pode se atenuar. De repente amanhã, Estados Unidos e China aí apertam as mãos aí com um novo acordo comercial e meio que está tudo resolvido. Mas não dá para saber o que está por vir. Por isso que agora você tem que aproveitar esses momentos de pequenas quedas e ir comprando um pouquinho. E aí, caso venha a recessão, é importante que você tenha caixa para comprar numa escala um pouco maior e aproveitar essas bagatelas aí que vão aparecer nesse meio de caminho. Bom, espero aí que eu tenha conseguido te ilustrar, expondo aqui o que eu estou fazendo agora nesse momento e o que eu vou fazer caso a crise se intensifique e os descontos aumentem, que é comprar um pouco mais utilizando o meu caixa. E aí depois que a crise passar, que as cotações das ações voltarem ao normal, ou seja, aquelas que eu comprei bem barato retomarem o seu valor, aí eu faço um novo rebalanceamento, trazendo de volta o meu caixa para 25%. E aí eu posso tanto vender parte das ações que se valorizaram para realizar esse lucro e devolver para o meu caixa, ou eu posso concentrar os novos aportes todos no caixa, para ir aos poucos trazendo ele novamente para o patamar de 25%. Fechou? Então, se você curtiu esse conteúdo, se isso aqui foi útil para você, bate no sininho, se inscreve aqui no canal para você seguir acompanhando esses conteúdos que eu trago aqui para te ilustrar e para te ajudar, para que você tome sempre a melhor decisão para você. Bom, então para esse vídeo era isso. Tudo de bom para você, tamo junto e até o próximo vídeo.